Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que ajuda você a passar para o Banco do Brasil, ok? Vamos dar sequência então ao vídeo anterior que a gente falou de regra de 3 CIPS. Agora vamos ver então a regra de 3 composta. Vem comigo. Muito bem, como é que funciona esse negócio de regra de 3 composta? Por que composta? Pois é, porque agora, ao contrário da regra de 3 CIPS, que a gente lidava com duas grandezas, a composta então vai ser uma composição, ou seja, teremos 3 ou mais grandezas para relacionar ao mesmo tempo. Vamos ver como é que é isso? Então olha só, primeiro exemplo. Uma máquina, ela funciona 4 horas por dia, durante 6 dias vai produzir 2.000 unidades. Ele pergunta quantas horas ela deverá funcionar por dia para produzir 20.000 unidades em 30 dias. Então vê o seguinte, vamos relacionar essas coisas aqui. Então vamos lá, a máquina funciona 4 horas por dia, durante 6 dias, vai produzir 2.000 unidades, ok? Muito bem, então ele está perguntando quantas horas, eu sei quantas horas por dia ela vai funcionar? Não, então eu chamo isso de X. Então no caso aí, X horas por dia, ela deverá funcionar para, em 30 dias, produzir aí, né, uma quantidade bem maior, né, 20.000 unidades. Então a demanda cresceu, né? E aí tem um prazo um pouquinho maior e aí quer saber quantas horas por dia tem que trabalhar para cumprir essa meta. Justo? Pois bem, então como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai partir a nossa análise daquela grandeza que tem o X da questão, tá certo? No caso aqui que são as horas por dia. E essa então a gente vai relacionar uma a uma com as demais, para saber se há uma relação direta ou inversa. Por exemplo, no caso então, eu tenho 6 dias disponíveis para trabalhar 4 horas por dia e cumprir uma meta. Ora, se eu tiver, no caso então, 30 dias, ou seja, mais dias disponíveis para fazer a mesma meta, eu vou precisar de mais ou de menos horas por dia? Menos horas por dia, correto? Se eu tenho um prazo maior, eu posso então, no caso, usar menos horas por dia. Ou seja, essa relação entre dias e horas por dia, ela é inversa, ok? Quanto mais dias eu tenho disponível para cumprir um serviço, para atingir uma meta, no caso, então, eu preciso de trabalhar menos horas. Justo? Pois bem, no caso, então, agora relacionando, né, horas por dia com unidades. Então, para eu produzir 2.000 unidades, eu preciso de 4 horas por dia de trabalho. Ora, para produzir 10 vezes mais isso, 20.000, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia? Mais horas, correto? Se eu tenho uma produção a ser feita muito maior, eu vou precisar trabalhar muito mais horas para cumprir essa meta. Faz sentido? Então, nesse caso, aumentou uma, aumentou a outra, a relação ela é o quê? Diretamente proporcional. Justo? Bom, então agora que eu sei as relações entre as grandezas, como é que eu vou fazer? Essa que tem o X, então, fica do jeito que está. E aí eu coloco 4 sobre X igual. E essas outras, no caso, então, se for direta, vou manter a proporção. Se for inversa, vou inverter, ok? Então, no caso, essa aqui é inversa, ao invés de 6 sobre 30, vou colocar 30 sobre 6. E essa aqui é direta, vou manter, no caso aí, 2.000 sobre 20.000, ok? Muito bem, então vamos para simplificações. 2.000, se eu for dividir por 20.000, no caso, então, corta, né, 3 zerinhos, ficaria 2 sobre 20, a mesma coisa que 1 sobre 10, ok? O 30 eu vou dividir por 6, isso dá exato. 6 vezes 5, 30. Então, aqui vai ficar o 5 e aqui o 1.
ok? E, bom, 5 dividido por 10 também dá para simplificar. No caso, então, aqui ficaria 1 e 10 dividido por 5 daria 2. Justo? Então, sem deixar para depois o 4 sobre x como sendo igual a 1 sobre 2. E aí você multiplica cruzado, produto do meio igual dos extremos. E aí nós teremos, no caso, esse x da questão, como sendo então 4 vezes 2, tem que trabalhar então 8 horas por dia, mesmo tendo uma quantidade de dias maior, né? Mas a meta ela é muito grande, é 10 vezes maior, então por isso vai ter que dobrar, né, o número de horas por dia para cumprir a missão. Beleza? Muito bem, vamos ver então exemplo 2. Você deixar para depois. Então aqui ele nos fala, né, que 20 operários, no caso aí, constroem um muro em 45 dias e aí eles trabalham 6 horas por dia. Muito bem. E aí ele pergunta quantos operários serão necessários. Então, o x da questão é o número de operários, x operários serão necessários para construir, a terça parte desse muro. Como assim? Terça parte desse muro? Quer dizer, no caso então da questão do parágrafo anterior, né, eu vou construir um muro, ou seja, um muro inteiro. E aqui no caso então ele está me propondo construir não um muro inteiro, mas sim a terça parte desse muro. Pois é, então eu tenho aqui uma outra grandeza, que seria o tamanho do muro. Deu para entender? Pois é. Nesse caso, então, a terça parte do muro em 15 dias, sendo que vou trabalhar 8 horas por dia. Ok? Então, façamos aí a nossa análise, né? Partindo sempre da grandeza que tem o x da questão e analisando ela com uma outra, sempre 2 a 2. Então, por exemplo, no caso eu tenho 20 operários disponíveis para fazer então o serviço em 45 dias. Né? No caso então, para fazer em apenas 15 dias, perceba, diminuiu, né, o número de dias, eu vou precisar, para fazer o mesmo serviço, de mais ou de menos operários. Pois é, se eu tenho menos dias, né, ter que correr com a obra, então nesse caso eu vou precisar de mais operários. Então, diminuir os dias, tem que aumentar os operários para compensar. Isso é uma relação que inversa. Já no caso, por exemplo, aqui entre operários e horas por dia. Então, 20 operários para fazer a obra, eles trabalham aí, né, 6 horas por dia. Ora, se eu tenho 20 operários, eles fazem a obra em 6 horas por dia, trabalhando em 8 horas por dia, ou seja, em mais horas, eu vou precisar então de mais ou de menos operários? Bom, se eles trabalham mais horas, no caso então, eu preciso de menos operários. Então aqui há uma relação inversa também. Né? Vocês têm mais horas disponíveis, no caso então, preciso de menos gente para fazer. Ok? Já no caso então, com relação ao número de operários e o muro. Então vamos lá. Então 20 operários, eles fazem aí um muro, né, num determinado prazo. E aí então, para fazer 1/3 desse muro, eu preciso de mais ou de menos gente? Pois é, né? Se é menos muro, menos gente, ou seja, diminuir o tamanho do muro, não precisa tanta gente assim. Concorda? Nesse caso então, teríamos aí uma relação direta, né? O tamanho do muro é menor, então preciso de menos gente para fazer, ok? Tá dando para entender, gente amiga? Diz aí nos comentários, né, se essa sua interpretação aí, se você consegue entender direitinho ou não, né, qual é a sua dificuldade nisso, ok? Então vamos lá. A partir daí, nós teríamos
Então, fazendo a proporção, né, de 20 sobre x. Agora, então, as que são diretas mantém, as que são inversas inverte. Então, aqui como é inversa, vou colocar 15 sobre 45 vezes, no caso também aqui é inversa, então ao invés de 6 sobre 8, 8 sobre 6. E aqui sendo direto vai ficar 1 sobre 1/3. Ora, o inverso de 1/3 é quem? É 3 sobre 1. Então nesse caso aí a gente já simplifica, não complica. Tá? E aí nós teríamos, para simplificar, né? Falando em simplificação, 45 é 3 vezes 15. Então se eu dividir por 15 aqui dá 1 e aqui vai ficar 3. O 3 de cima multiplicando com 3 de baixo dividindo, simplifico também. Então aqui elimina. E aí no caso 8 e 6 são ambos múltiplos de 2, dividindo por 2 aqui fica 4 e aqui por 2 vai dar 3. Então nós teríamos que 20 sobre x vem a ser igual a 4 sobre 3. E aí você multiplica cruzado, nós teríamos 4 vezes x, 4x, como sendo igual a 20 vezes 3, 60, e aí o x valendo 60 sobre 4. Você vai dividir então 6 por 4, isso vai dar 1, e aí para 6 resta 2, acrescento 0, fica 20, 20 dividido por 4, isso vai dar 5, ou seja, no caso então 15 operários, isso então é a letra C, a nossa opção correta. Vamos ver mais um terceiro exemplo. No caso então, ele diz que x homens trabalhando x horas por dia durante x dias vão produzir x artigos. Pois muito bem. E aí ele pergunta que no caso o número de artigos produzidos aí por y homens trabalhando y horas por dia durante y dias. Quantos seriam esses artigos? Bom, como já usou x, né, e y, vou usar uma terceira letra aqui, tá? Chamar de z. E para facilitar também, né, o nosso raciocínio, já que ele está lidando com letras aqui, vou supor então que esse y seja maior do que o x, tá? Para facilitar então o nosso raciocínio na hora da gente, no caso aí, relacionar essas grandezas. Muito bem. Então, supondo, né, esse y maior do que x, e que nós temos? Teremos então o seguinte, partindo dessa, né, que tem a incógnita, aquilo que a gente quer saber, né, e analisando com as demais, vamos ver o seguinte. Por exemplo, eu botei então x horas para produzir x artigos. E aí no caso então, vamos dizer, né, que esse y é maior do que x, então eu vou aumentar o número de horas de trabalho. Ora, se eu tenho mais horas para trabalhar, a tendência é eu produzir mais ou menos coisas. Justo, né? Se eu tenho mais horas disponíveis de trabalho, a tendência é eu produzir mais. Então, nesse caso, se eu aumentar o número de horas, vou aumentar a quantidade de artigos produzidos. Essa relação, então, ela é direta, ok? Vamos ver, então, no caso agora, com relação a horas por dia. Então, por exemplo, se eu trabalho x horas por dia, produzo x artigos, se eu aumentar, por exemplo, y horas, no caso, então, aumentando essa quantidade de horas, qual é a tendência? Produzir mais ou menos? Pois é, no caso, então, seria produzir mais também. Você tem mais horas para trabalhar, a tendência é você produzir mais artigos. Também é uma relação direta. Por fim, no caso aí, você vai ter, então, x dias para produzir x artigos. Ora, se você aumentar o número de dias disponíveis, a tendência é você produzir mais ou menos artigos. Pois é, se você trabalha mais dias, a tendência é você produzir
mais, não é? Nesse caso, então, também aí, né? Uma outra relação direta. Nesse caso, todos os três, né? Com relação direta. E aí, então, nós faríamos que x sobre z seria igual, então, no caso aí, todos eles diretos, então mantém, né? X sobre y para o primeiro, x sobre y para o segundo e x sobre y para a terceira fração. E aí, nesse caso, então, você vai ter x de um lado, x do outro. Isso você dividindo por x a igualdade, você vai cortar um x com o outro. E aí nós teríamos o inverso dessa grandeza z, que a gente quer saber, né? Nosso incógnito. Vai ser então x vezes x, x ao quadrado, sobre y vezes y vezes y, y ao cubo. Ora, se o inverso de z é x ao quadrado sobre y ao cubo, quem vai ser z? Pois é, no caso, então, se o inverso é isso, o z, então, basta inverter a fração, e aí nós teríamos y ao cubo sobre x ao quadrado, finalizando, então, né, com a letra D, sendo aí a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Curta, comenta, compartilha, diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que a gente pode melhorar, tá certo? Eu não vou descansar enquanto você não for aprovado. Grande abraço e até mais.